Boa noite, como vocês estão? Espero que estejam bem. Gostaria de compartilhar com vocês sobre algo que tem vindo ao meu coração nesses dias e é relacionado ao momento atual que estamos vivendo. Eu tenho certeza que você, dentro da sua casa, com a sua família, deve ter perguntado para Deus: Deus, o que é que está acontecendo no mundo? Deus, o que é que o Senhor está fazendo? Nós que somos estimulados e incentivados a vivermos uma vida de relacionamento com Deus, pautados nas Escrituras e na relação com Ele, nós nos sentimos no direito, por vivermos uma relação com Deus, de entendermos o que Ele está fazendo. Afinal, em uma relação, sempre há liberdade e não há nada a esconder. E Deus, da mesma forma, não quer esconder nada de nós. E nós, na nossa relação com Deus, temos o direito de perguntar para Deus: Deus, o que é que o Senhor está fazendo? Deus, o que é que o Senhor quer de mim nesses dias? Então essa é uma pergunta que acredito eu que está sendo feita não só por nós cristãos, praticantes e que vivemos uma vida baseada na relação com Deus, mas de muitas pessoas que não o conhecem, também estão tentando descobrir o que Deus está fazendo na terra ou o que é que alguém está fazendo com a terra. E baseado nisso, eu gostaria de incentivar você a pautar a sua vida e através dessa palavra que eu quero compartilhar com você essa noite, que a sua vida ela esteja pautada na sua relação com Deus e nas Escrituras, para que nesses dias as suas perguntas sejam respondidas pelo Espírito Santo. Eu queria que você, na sua Bíblia, abrisse em Mateus, no capítulo 22, no versículo 29, que diz assim: Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus estava sendo questionado pelos saduceus a respeito de algo que era desconhecido por eles. Assim como nós, nos dias de hoje, temos dúvidas e queremos saber o que está acontecendo, os saduceus estavam perguntando para Jesus sobre algo, o que aconteceria após a morte. E Jesus diz para eles: vocês erram por dois motivos: por não conhecerem as Escrituras e não conhecerem o poder de Deus. Então, nesses dias, quando nós olhamos para as situações, para as circunstâncias, nós queremos saber o que é que está acontecendo e muitos de nós erramos por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E pior que não saber é nós relacionarmos tudo. E você pode ver, na maioria das vezes nós somos assim. Nós temos mais facilidade em considerar as coisas negativas que acontecem do que as positivas. Você lembra quando Moisés mandou Caleb a espiar a terra com os outros 12 espias? O que aconteceu quando eles voltaram? Dos 12, 2 deram um relatório bom e os outros deram um relatório negativo, porque eles olharam para as circunstâncias apenas. Então, proporcionalmente falando, de 12, 2 deram um relatório positivo. Isso quer dizer que normalmente, diante das notícias, dos acontecimentos negativos, 84% das pessoas têm uma visão negativa de tudo que está acontecendo. E Jesus fala: vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E Deus quer que nós aprendamos a tirar as coisas positivas das circunstâncias ruins da vida e das notícias erradas, das notícias negativas e que confrontam o nosso conforto. Sempre quando nós ouvimos uma notícia ruim, nós sempre procuramos a relacionar com a palavra de Deus. É natural para nós que temos relacionamento com Deus e muitas vezes nós conhecemos a história. Nós sabemos que Deus tem um plano geral e que no fim tudo vai se concretizar naquilo que Ele disse que iria acontecer. Mas nós sempre olhamos, na maioria das vezes, de uma maneira negativista, de algo ruim, apocalíptico e catastrófico. E pior que isso, nós nos isentamos das situações. A Bíblia diz que isso iria acontecer mesmo. Isso já estava escrito. Deus está cumprindo apenas o que Ele disse que iria fazer. E Deus não quer que nós tenhamos essa posição diante das circunstâncias ruins da vida. Deus quer que nós participemos das necessidades do mundo e das dificuldades que o mundo enfrenta. A Bíblia diz que em 1 Coríntios, capítulo 5, que Deus nos deu o ministério da reconciliação.
E o ministério da reconciliação nos faz juntar partes erradas, nos faz pegar dois pontos diferentes e juntarmos e tentarmos encontrar um ponto positivo em que faça com que aquela relação diferente e extrema se torne algo possível. E é isso que Deus quer de nós nesses dias, que nós extraiamos das circunstâncias negativas da vida e das circunstâncias ruins algo bom, que nós possamos trazer das coisas negativas a visão de Deus, daquilo que Deus pensa naquela situação. Quando um médico indica para o seu filho uma injeção que você sabe que vai doer, quando o médico indica um remédio ruim que você sabe que é amargo e que ele vai fechar a boca para não tomar, mesmo assim você confia na palavra do médico. E muitas vezes o médico não tem certeza de que aquele remédio que ele está receitando de fato irá curar o seu filho, mas você acredita naquilo que ele falou. E você vai fazer o seu filho chorar, você vai fazer o seu filho espernear, mas vai fazer ele tomar aquele remédio, mesmo que seja doloroso. E sabe por que muitas vezes nós aceitamos a dor e muitas vezes nós aceitamos que os nossos filhos sofram, que as pessoas que estão ao nosso redor sofram, porque nós conseguimos olhar além. E nós sabemos que por meio daquela dor a cura virá e que muitas vezes a dor nós conseguimos extrair coisas boas. E aquela dor muitas vezes é o que vai produzir a cura para nós. É assim que nós fazemos. E imagina você que acredita no médico, que muitas vezes não tem certeza, porque ele está muitas vezes induzindo, ele vai eliminando as possibilidades, ele fala, eu acho que é isso, bom, esse sinal representa isso, isso, isso. Mas muitas vezes ele não tem certeza, mas nós confiamos na palavra do médico. E Deus, na sua palavra, nos deixou caminhos para seguirmos, para que quando houvessem circunstâncias e tempos como estamos vivendo hoje, em que as pessoas estão desesperadas para lá e para cá, preocupadas com a vida, preocupadas com o que será do amanhã, Deus nos deu norte, Deus nos deu a sua palavra. Por isso que Jesus fala, se vocês conhecerem as Escrituras, se vocês conhecerem o poder de Deus, vocês não vão errar. É isso que ele disse quando os saduceus perguntaram para ele. Eles tinham dúvida do futuro, eles não sabiam o que viria além. E Jesus disse, vocês erram por esses dois motivos. E Deus não quer que nós vivamos uma vida pautadas nas nossas capacidades. Por que os 10 espias vieram com um relatório negativo? Porque eles não tinham a visão de Josué e Calebe. A Bíblia diz que em Josué e Calebe havia um espírito diferente. Quando eles olharam para aquela circunstância, quando eles viram os gigantes na terra, eles disseram, vamos, essa terra vai ser nossa, porque o Senhor irá nos dar. Enquanto os outros lamentavam, porque haviam muitos gigantes na terra. E aquele discurso negativo trouxe choro, trouxe lamento para muitas pessoas. E a maioria das pessoas acreditaram naquele discurso negativo. E a Bíblia diz que em Josué e Calebe havia um espírito diferente. E esse espírito que nós devemos ter nesses dias. Não olhar para as circunstâncias baseado na nossa capacidade. Não olhar para as circunstâncias baseado naquilo que o melhor profissional ou que o mais talentoso possa resolver aquela situação. Baseado naquilo que o melhor profissional ou o mais talentoso possa fazer para resolver aquele problema. Deus quer que nós tenhamos uma visão baseada naquilo que Ele pensa daquela circunstância. Nós, como seres limitados, sempre vemos a limitação das situações, mas Deus, como um ser, uma pessoa infinita, e extremamente poderosa, que é o que Jesus diz, nós precisamos conhecer o poder de Deus. E se nós olharmos as circunstâncias assim, nós vamos extrair o melhor de Deus, nós vamos sair daquelas situações vitoriosas. Nós não vamos nos deixar levar pelos discursos negativos. O que nós vemos hoje em dia nas ruas, o que nós vemos nos noticiários, é que a situação não é boa. E nós não devemos ver assim. Nós devemos olhar com os olhos de Deus e extrair daquelas notícias negativas, daqueles relatórios negativos, aquilo que Deus pensa sobre aquilo. Como nós falamos, nós deixamos que os nossos filhos sofram, nós deixamos que os nossos filhos acordem naquelas madrugadas frias, às 5, 6 da manhã, para tomarem café, para viverem uma vida, para irem trabalhar, para irem às suas escolas, quando eles poderiam estar deitados na sua cama quente, mas não.
Nós permitimos e nós aceitamos aquela dor e aquele sofrimento porque nós sabemos que aquilo no futuro irá forjar o caráter dele. E exatamente aquela dor é o que irá fazer com que eles tenham caráter e sejam pessoas fortes. Se você pegar na palavra de Deus, quando Jesus nos instrui em conhecermos as Escrituras, nós vemos que Deus nos deixou caminhos para descobrir por onde normalmente Deus costuma andar, como Deus gosta que as coisas sejam feitas. Mais importante que você saber o que está acontecendo na terra é você saber sobre o que Deus pensa sobre você, o que é que Deus quer que você faça na atual circunstância. Muitas pessoas não vão ter as perguntas respondidas, muitas pessoas vão lamentar e definhar em si mesmas nas dores, nas lamentações, nas culpas, mas nós não somos assim, Deus não nos chamou para isso. Quando Deus criou o homem, Deus disse para Adão, Adão, cresça, multiplique e encha a terra. E quando Deus disse para que Adão enchesse a terra, Deus estava falando, você vai encher a terra da minha glória, você vai encher a terra da minha presença, você vai encher a terra do reflexo que você tem de mim. E Deus começou como uma família. E então, se você quer ter certeza do que Deus quer fazer na terra, sempre saiba que Deus sempre quer usar a família. Porque Deus começou com a família e Deus vai terminar com famílias. Que é o meio que Deus usou para que ele alcançasse toda a terra. Por isso ele disse para Adão, cresça, encha, multiplique e encha a terra com a minha presença, com a nossa relação. E a partir do momento que o homem caiu em pecado e perdeu a sua relação com Deus, o homem encheu a terra de pecados. Mas Deus, como Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que Jesus citou, que é o Deus que tem todo o poder para resolver toda e qualquer situação, que não tem limites. Ele teve um plano, ele mostrou um plano e chamou um homem chamado Noé. E quando ele chama Noé e ele constrói aquela situação para que ele salvasse Noé daquela geração perversa que a Bíblia chama, ele chama a família de Noé. E através da família de Noé, Deus começa um tempo novo. Veja bem, nós estamos vivendo um momento de quarentena. A quarentena, ela é um período de incubação. Tanto na medicina quanto na palavra de Deus, Deus deixou marcas, Deus deixou caminhos. Quando nós olhamos para a criação e para os fatos naturais do dia a dia, a quarentena ela é importante. Veja bem, a quarentena é o período de gestação de um bebê no ventre da sua mãe, 280 dias ou 40 semanas. Após o bebê nascer, a mãe precisa esperar mais 40 dias para que o seu útero seja reconstruído e a partir daí ela possa gerar vida novamente. Entenda que na criação, o período de incubação ou de quarentena, ele representa uma preparação de algo bom que está para vir. E Deus deixou na sua palavra sinais. Quando você pega nas Escrituras e você busca e você vai encontrar que muitos sinais de quarentena houveram na palavra de Deus. E esses momentos sempre precederam coisas grandes para o plano de Deus na terra. Veja, Noé entrou na arca e a chuva durou 40 dias e 40 noites. Por 40 dias Noé esteve naquela arca, sendo preservado por Deus. E após ele sair daquela arca, tudo novo estava começando. Deus estava começando um novo projeto na terra, através de sua família e através do propósito de Deus que ele estava inserindo na família de Noé. Moisés passou 40 anos servindo no palácio de Faraó como filho, aprendendo tudo, toda a cultura. Passou 40 anos no deserto pastoreando ovelhas, passou 40 anos no deserto pastoreando pessoas. Caleb tinha 40 anos quando Moisés o enviou para espiar a terra, e por 40 dias eles espiaram a terra, que seria a herança do povo de Israel. 40 dias Golias passou afrontando Davi antes de ser derrotado, e a partir dali nascer um novo rei para Israel. 40 dias Jonas passou profetizando em Nínive que Deus havia de julgar aquela nação. E depois de 40 dias houve arrependimento naquela nação e Deus reconstruiu toda aquela nação, trazendo perdão e misericórdia.
Jesus passou 40 dias sendo preparado no deserto antes de começar o seu ministério. Então veja, Deus, na sua palavra, deixou marcas de que os períodos de preparação sempre precedem coisas grandes. Então você deveria, e eu, e nós como igreja, não deveríamos simplesmente olhar as circunstâncias atuais como algo negativo, mas olhar para aquilo como algo que está precedendo algo grande que Deus irá fazer na terra. Quando você está na sua casa, com a sua família nesse tempo, veja, você conseguiu fazer coisas que você jamais iria fazer se você não tivesse esse tempo. Se você não fosse obrigado a estar na sua casa, você com certeza não iria ter mais tempo com seus filhos, você não iria ter mais tempo com sua esposa. Veja o que a quarentena produziu em você. Você olhou para os seus pais, você olhou para os mais velhos, você se atentou mais para os necessitados. Ela não produziu algo negativo em você, ela produziu algo bom. E era exatamente isso que Deus queria, que você extraísse dessa situação aquilo que Deus irá fazer no futuro. Há uma preparação nisso. Então, o que eu entendo que aconteceu nesse tempo de quarentena na nossa nação e no mundo? A Bíblia diz em Gênesis que no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E a palavra pairar vem do grego, pairare, que quer dizer ser igual ou estar em equilíbrio. Então, o Espírito de Deus, antes de criar, antes de Deus trazer a palavra de criação no universo e no mundo, o Espírito de Deus estava em equilíbrio sobre a terra, sobre a face das águas. E nesses dias, Deus está trazendo equilíbrio, Deus está fazendo com que as pessoas vivam mais em família. E o mesmo propósito que Deus começou em Adão, com a família de Adão, e restaurou em Noé, é isso que Deus quer para os nossos dias. Há uma profecia na palavra de Deus que nos faz olhar para as famílias nos dias de hoje. Ela está em Malaquias, no capítulo 4, e eu queria abrir e queria ler com você. Malaquias, no capítulo 4, no versículo 4, a Bíblia diz: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, estatutos e os juízos. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então a Bíblia está falando, Malaquias está profetizando que nos últimos dias Deus enviaria o espírito do profeta Elias para que ele restaurasse o coração dos pais e dos filhos, para que ele convertesse o coração dos pais aos filhos. Que os pais iriam olhar para os seus filhos e os filhos iriam olhar para os seus pais. Veja o que mais aconteceu nesses dias de quarentena em que nós ficamos reclusos. As pessoas olharam mais, as pessoas se importaram mais, as pessoas se preocuparam mais com os seus pais se preocuparam mais com os seus filhos. Veja que de alguma maneira Deus fez com que as pessoas cumprissem a sua palavra, que nesses dias, nos dias do fim, e é assim que nós entendemos pelo cumprimento da sua palavra, que Deus está chocando, que Deus está preparando, que Deus está harmonizando as coisas para que Ele crie algo novo. Em algumas versões, a mesma palavra que chama pairar em Gênesis, como a gente acabou de citar, ela chama de chocar. E a mesma palavra, chocar, é a mesma usada em Deuteronômio no capítulo 32, que é voejar, que é quando a galinha junta debaixo das suas asas os seus pintinhos. E ali ela choca, e ali ela cuida, e ali ela tem um total cuidado por aquilo. E é assim que eu entendo esses dias, que Deus está fazendo com que nós nos acolhemos dentro das nossas casas, que nós nos ajuntemos nas nossas casas e olhemos para os nossos filhos, e olhemos para os nossos pais. De onde vem todo o mal do mundo? Onde nascem todas as maldades e todas as aberrações do mundo em que nós vivemos? Se não nas famílias. É na família que nasce o abuso, é na família que nasce o autoritarismo, é na família que nasce o abandono,
Qual é o sentido da vida de um órfão, senão que ele foi abandonado? E qual é o sentido da vida de uma mulher em que tem que se colocar no lugar do pai porque ele não esteve presente? O que acontece com o garoto que não teve a representação do seu pai em casa e simplesmente viveu baseado na visão da sua mãe? Onde irá ficar a hombridade desse garoto? Ou dessa garota que viveu abusada por alguém dentro da própria casa? E é aí que nasce exatamente o caos. O caos na sociedade nasce nas famílias. Porque quem formam a sociedade são as famílias. E se você vier de uma família desestruturada, você terá uma sociedade desestruturada. Irá faltar a imagem do pai, irá faltar a imagem da mãe. Homens tentarão ocupar o lugar de mulher e mulher tentará ocupar o lugar do pai. Filhos tentarão ser autoritários porque eles tentarão suprir uma necessidade que faltou no lar. As mulheres tentarão se parecer com o homem porque elas irão tentar suprir a falta que alguém lhe fez. Uma pessoa abusada irá sentir nojo ou aversão de alguém do sexo oposto, porque ela jamais irá conceber que alguém daquele sexo seria capaz de produzir algo bom para ela. E esse é o caos da sociedade. É nisso que nascem os caos das famílias. E Deus quer nesses dias trabalhar com as famílias. Então, quando Deus fala com Malaquias que ele enviaria o espírito de Elias para que ele convertesse o coração dos pais aos filhos, e nós lemos a história do profeta Elias. O profeta Elias na Bíblia é aquele homem que restaura o altar. Ele é conhecido na Bíblia como aquele que desafia. No capítulo 18 de 1 Reis, no versículo 20, quando o rei Acabe convoca todos os filhos de Israel e os reúne os profetas no Monte Carmelo, o profeta Elias chama todo o povo de Israel e pergunta: até quando vocês vão ficar em dúvida? Até quando vocês vão ficar cocheando? Se é Baal, é Deus, servia Baal, mas se o Senhor é Deus, seguiu. Então ele desafia todos aqueles profetas e ele chama toda a nação de Israel para que aquele altar que deveria ser levantado para Deus fosse restaurado. Então Elias, diante daqueles profetas que clamavam por Deus Baal, ele chama a presença de Deus e a sua palavra. E aquele fogo vem do céu e lambe aquele sacrifício. E lambe toda aquela água e evapora tudo aquilo. E diante dos olhos daquela nação, eles viram que Deus, de fato, era poderoso. E ele chama a nação de Israel. E ali naquele momento, Elias restaura o altar. E Deus está restaurando altares nas famílias. Quando você está na sua casa e você reúne os seus filhos, você reúne os seus familiares e você compartilha da água, da palavra de Deus e atraia o fogo da presença de Deus para aquela reunião ou para aquele momento, você está restaurando o altar. Hoje, na nossa nação e em muitos lugares, nós, infelizmente, perdemos essa prática. Nós ocupamos os espaços com outras coisas, com tecnologia, com brincadeiras, com jogos. Mas Deus, nesses dias, Ele fez algo grandioso e usou uma situação que nós considerávamos horrível e nos fez nos aproximarmos dEle. E nesses dias Deus quer que você abra os seus olhos e você enxergue que Ele está cumprindo um plano dEle. Então, quando em Malaquias Deus fala que irá enviar o profeta Elias, logo depois, quando Elias vem tipificado na vida de João Batista, Jesus diz: esse é o Elias que havia de vir. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 1, no verso 17, irá diante dele no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Senhor um povo disposto ou apercebido. Então veja, Deus irá enviar o espírito de Elias para que ele prepare um povo apercebido e trazer a obediência ou trazer a prudência dos justos, aqueles que andam em desobediência. Então, ele não está falando que ele irá trazer os desobedientes à obediência. Ele irá trazer os desobedientes à prudência dos justos. E qual é a prudência dos justos?
Em Provérbios, no capítulo 1, no verso 7, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então Deus irá trazer nesses dias, e Ele quer que nós estejamos apercebidos, preparados. Então Deus irá gerar temor, pois esse é o princípio da sabedoria. Então o espírito de Elias não virá para trazer as pessoas à obediência, mas à sabedoria. E a sabedoria é conhecer a Deus e temer a Deus. Logo, entendo que nesses dias a família é um canal de Deus para que as nações sejam alcançadas. Mas G, a minha família está destruída. G, os meus pais estão separados. G, os meus irmãos usam drogas. G, eu estou perdido. G, eu não consigo sair dessa situação. Deus está começando algo novo através de você. Esse tempo que Ele está liberando sobre nós é para que algo novo comece. É para que aquilo que estava aparentemente perdido se renove e comece algo poderoso e novo na sua vida. Talvez você não tenha tido a oportunidade de viver em uma família feliz. Talvez na sua família ou na sua casa sempre houveram discórdias e guerras e separações e brigas e abusos. Mas Deus pode começar através de você algo novo. Deus está zelando por você. Deus está chocando algo em você. Deus preparou algo para você. Deus separou você nesses dias para que você recebesse algo grande dele. E eu queria que você cresce nisso e que você fosse uma pessoa apercebida. Deus quer que você esteja atento nesses dias. A Bíblia diz que nos últimos dias operaria o espírito do erro. Paralelamente ao espírito de Elias, que Deus irá derramar sobre as nações e sobre a igreja e sobre as famílias, estará imperando um espírito de engano. A Bíblia diz, Jesus disse que nos últimos dias seriam como os dias de Noé. Que como nos dias de Noé as pessoas casavam, compravam, vendiam. E de repente Noé entrou na arca e eles não perceberam. Então, quando nós vivemos a rotina do dia a dia, nós não percebemos onde Deus está, nós não percebemos o que é que Deus está falando, nós nos perdemos. E esse espírito é muito perigoso, porque Jesus disse que nos últimos dias o engano iria reinar na terra. E quem estiver desapercebido, como as pessoas nos dias de Noé estavam desapercebidas e ele entrou na arca, e a Bíblia diz que quando Noé entrou na arca, eles não perceberam. E é por isso, exatamente por isso, para que as pessoas não caiam no engano e estejam desapercebidas, que Deus envia o espírito de Elias. Irá derramar sobre todos nós o espírito de Elias, para que nós sejamos apercebidos. Como Jesus disse, pessoas preparadas que conhecem o poder de Deus e as Escrituras. Veja, quando Deus manda que o povo de Israel, antes de sair do Egito, comesse a Páscoa, onde Deus manda eles se reunir? Nas suas casas. E eles comiam a Páscoa em família. E da mesma forma, Deus quer que nós, nos nossos lares, nas nossas casas, abramos os nossos corações, levantemos um altar para Ele, que nós não fiquemos duvidando e titubeando nas circunstâncias, mas que nós creiamos no Deus das circunstâncias. E que nós, assim como Elias, levantou um altar e atraiu as pessoas e chamou as pessoas para viverem uma vida próxima de Deus. O Espírito de Deus está sendo derramado sobre nós esses dias para que nós levantemos um altar para Deus e para que nós estejamos apercebidos para aquilo que Deus está fazendo nesses dias. Não entenda a quarentena ou esse tempo de separação, de incubação como algo ruim. Deus está preparando algo bom lá na frente. A história diz isso, a Bíblia diz isso. Se nós cremos em pessoas que nós consideramos capacitadas para resolver um problema, quanto mais em Deus, que nunca mentiu, que nunca deixou de cumprir uma palavra sua. Então nós não precisamos olhar negativamente para as circunstâncias e não simplesmente deixar tudo como algo catastrófico, mas extrair daquilo o que Deus está fazendo e o que Deus irá fazer através daquela circunstância. E eu queria nessa noite que você, ao ouvir essa palavra, se sentisse encorajado, e na sua casa, e na sua família, ou você sozinho, no lugar em que você está, recebesse essa palavra, e cresse que Deus, como Ele cumpriu na sua palavra,
sempre quando Ele preparou algo, sempre quando Ele reservou, sempre quando Ele incubou pessoas, sempre quando Ele incubou situações, Deus sempre trouxe algo grande e algo bom. E é nesse aspecto que eu queria que você olhasse. É lógico e é óbvio que para alguns as situações não foram boas, mas é exatamente para aquelas pessoas que não estavam apercebidas. Exatamente para aquelas pessoas que não deram ouvido, que não conheciam o poder de Deus e nem as Escrituras. Para essas pessoas, a incubação foi terrível. Mas para nós que cremos no Deus Todo-Poderoso, no Deus que tem todo o poder para transformar toda a circunstância, nós podemos olhar e ver que lá na frente Deus irá trazer algo bom. E que após esse período terminar, nós seremos uma igreja diferente, nós seremos pessoas diferentes, nós seremos famílias diferentes, pessoas maduras e atentas para aquilo que Deus irá fazer nesses dias. Deus abençoe você.